Olá a todos que nos acompanham. Damos sequência aqui à nossa análise detalhada do Estatuto dos Servidores da Polícia Civil do Tocantins, a Lei número 3.461 de 2019. Isso aí. Hoje nosso foco são os artigos 51 a 58. Eles tratam de uns direitos bem importantes, né? Os auxílios pecuniários e também as regras sobre férias. Exatamente. São temas essenciais tanto para quem já está na carreira, quanto, e talvez principalmente, para quem está estudando para concursos. Cai bastante em prova. Sem dúvida. E a nossa ideia aqui é ir fundo mesmo, sabe? Analisar cada artigo, explicar os detalhes técnicos, as implicações. Isso. E também, claro, vamos conferir se aquela lei mais recente, a 4.653 de 2025, mexeu em alguma coisa nesses artigos específicos que a gente vai ver hoje. Perfeito. Então, em continuidade ao nosso estudo anterior, a gente avança agora para o capítulo 6, que fala dos auxílios pecuniários, e o 7º sobre as férias. Vamos começar pelo 51, o auxílio natalidade. Ótimo. Artigo 51, auxílio natalidade. O que é o fundamental que o pessoal precisa saber para a prova? Olha, o artigo 51 define esse auxílio, né? É um benefício pago ao servidor quando nasce um filho. E um detalhe-chave que as bancas gostam: a lei garante mesmo se for natimorto. Ah, é importante isso, mesmo no caso de natimorto. Isso. E quanto ao valor, o critério é bem objetivo. É igual ao menor subsídio de cargo efetivo lá no Poder Executivo do Estado. Talvez valha a pena um parêntese rápido sobre esse termo, subsídio. Aparece toda hora, né? Bem lembrado, sim. O subsídio é aquela forma de pagamento em parcela única, né? Em regra, não pode adicionar gratificações adicionais, salvo algumas exceções lá na Constituição. Certo. O sistema de muitas carreiras, incluindo a PC aqui do Tocantins, então o valor do auxílio natalidade está ligado a esse padrão mínimo de remuneração do executivo. Entendi. E o artigo 51 tem uns parágrafos também, com mais regras, certo? Tipo para parto múltiplo. Exato. O parágrafo 1º é claro. Se for parto múltiplo, o valor base do auxílio tem um acréscimo de 50%. Observa-se que o legislador tentou dar uma compensada nas despesas que são maiores, né? Faz sentido. E o parágrafo 2º traz outra regra que vive caindo em concurso. Se o pai e a mãe são servidores públicos estaduais, bom, aí o auxílio é pago só para um deles. Ah, só para um. Para evitar pagamento duplo, imagino. Justamente. A ideia é essa, evitar pagar 2 vezes pelo mesmo nascimento dentro da máquina pública estadual. Entendido. Bom, saindo do nascimento e indo para uma situação bem mais complicada, né? O artigo 52 que trata do auxílio reclusão. Como é que funciona esse? O auxílio reclusão, segundo o artigo 52, é para a família do servidor efetivo ativo que, por algum motivo, é preso e afastado do cargo. Mas aqui tem um ponto crucial, que o candidato tem que prestar muita atenção. Qual seria? A lei estadual, ela não detalha as regras para conceder o benefício. Ela faz uma remissão, ela manda olhar em outro lugar. Diz que o benefício será pago nos termos do estabelecido pelo Regime Geral de Previdência Social, o RGPS. Ah, então peraí. Todos aqueles critérios tipo quem é dependente, qual o limite de renda do servidor, para a família ter direito, como calcula o valor, tudo isso vem lá das regras do INSS, que valem para os trabalhadores da iniciativa privada. Exatamente isso. O Estatuto da PCTO só garante o direito e faz essa ligação com o RGPS. É fundamental saber que os detalhes não estão aqui no Estatuto, mas sim na legislação federal de previdência. Nossa, isso é uma informação-chave. E tem mais. O parágrafo único do 52 diz quando o benefício acaba. Ele para de ser pago no dia em que o servidor é solto, mesmo que seja liberdade condicional. Esse marco temporal para o fim do pagamento é um detalhezinho que a banca pode cobrar. Muito claro. Bom, seguindo nos auxílios, artigo 53. Salário família. Para quem é e quais as condições? O 53 define o salário família como um valor pago por dependente econômico. Ele vale tanto para o servidor ativo quanto para o inativo, mas tem um critério de renda. Ah, tem limite de renda. Tem. O subsídio ou o provento do servidor tem que ser baixo, inferior ou igual
ao limite que o próprio RGPS estabelece para dar esse mesmo benefício lá no regime geral. Ou seja, de novo, a gente vê essa remissão ao RGPS. Interessante essa recorrência, né? O Estado usando as regras federais para esses benefícios mais sociais. E quem a lei considera dependente para receber o salário família. O parágrafo 1º do 5.3 lista. É uma lista fechada, taxativa, filho, enteado e o tutelado. Mas tem condições. Precisam ser solteiros e menores de 14 anos, ou então inválidos de qualquer idade. Entendi. Só esses então. Isso. E os parágrafos seguintes reforçam a conexão com o RGPS. Para pedir o benefício e comprovar o direito, segue as normas e prazos do RGPS, parágrafo 2º. E o valor do benefício por dependente também é o mesmo valor definido pelo RGPS, parágrafo 3º. Tudo espelhado no RGPS praticamente. E tinha um detalhe sobre como calcular a renda do servidor para ver se ele está abaixo do teto, né? Sim, e esse é um ponto crucial mesmo. O parágrafo 4º do artigo 53 manda incluir no cálculo da renda do servidor, para ver se ele tem direito, não só o subsídio ou provento. Não, o que mais entra? Entra rendimento de qualquer fonte, pensão ou outro benefício previdenciário. Ou seja, não é só olhar o contra-cheque do cargo. Se o servidor tiver outra renda, isso pode tirar ele do direito ao salário família. Nossa, isso pode mudar tudo na prática. E o artigo 54, ele parece que complementa o 53, né? Falando dos pais que são servidores. Correto. O 54 tira uma dúvida comum. Se o pai e a mãe são servidores aqui da PCTO e os dois individualmente se encaixam na faixa de renda para receber o salário família, Aí os dois recebem. os dois podem receber, cada um pelo seu vínculo. É diferente daquela regra do auxílio natalidade, lembra? Ah, verdade. Uma diferença importante entre os dois. E o artigo 54 também define que se tiver separação ou divórcio, o benefício vai para quem fica com a guarda do dependente. Bem específico. E para fechar essa parte dos auxílios, tem o artigo 55 sobre tributação. É rápido, né? Sim, curtinho, mas relevante. Diz que o salário família não paga imposto e também não entra na base para calcular a contribuição previdenciária. Isso mostra que ele tem uma natureza mais de ajuda, de indenização. Não é considerado salário para efeito fiscal previdenciário. Ok, fechamos então o capítulo dos auxílios. Agora vamos para outro tema que todo mundo quer saber. Férias. A partir do artigo 56. Qual é a regra geral? A regra básica está no caput do 56. Todo servidor tem direito a 30 dias de férias por ano. E sobre acumular. A regra geral é que pode acumular até 2 períodos. Só 2. Até 2. Mas, atenção, tem uma ressalva importante. Ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. Isso quer dizer que pode existir alguma lei diferente para certas carreiras ou situações, mas o padrão são 2 períodos no máximo. Entendi. E quais as condições, as proibições que os parágrafos trazem sobre as férias, que o pessoal de concurso precisa saber? Tem vários pontos aí que são clássicos de prova. O primeiro diz que precisa ter 12 meses de trabalho para ter direito às primeiras férias. O requisito básico. 12 meses. Ok. O segundo proíbe descontar faltas das férias. Falta é outra história. Tem desconto no salário, processo administrativo, sei lá. Mas não pode diminuir os dias de férias por causa de falta. Certo. E a questão mais famosa, talvez. Vender as férias. Exatamente. O parágrafo 3º é direto ao ponto. Em hipótese alguma, admite-se a conversão em pecúnia de qualquer período de férias. Ou seja, está proibido transformar o descanso em dinheiro enquanto o servidor está trabalhando. A única exceção é lá na hora de sair do cargo, que a gente vai ver no artigo 58. Mas para o servidor ativo, a regra é clara. Tem que tirar as férias. Isso com certeza cai em prova. É um ponto muito batido. E parcelar as férias, pode? Pode. O parágrafo 4º permite dividir em até 2 etapas. Só que tem 2 condições juntas. O servidor tem que pedir e tem que ser do interesse da administração pública. Não basta só o servidor querer. A administração tem que concordar pensando na necessidade do serviço. Entendi. Tem que ter o aval da chefia, basicamente.
E se parcelar, como fica o pagamento daquele 13 a mais? O artigo 57 fala disso, né? Sim, o 57 tem uma regra bem prática. Se parcelar as férias, o servidor recebe o valor todo do adicional de 13 já na primeira etapa. Não parcela o pagamento do adicional, ele vem integralmente no início do primeiro período fracionado. Ah, bom saber. Paga tudo de uma vez. E para terminar essa parte, o artigo 58, que fala de interromper as férias, isso pode acontecer? Quando? Pode, mas só em situações muito específicas. O artigo 58 é super importante, porque ele lista as únicas hipóteses que permitem interromper férias que já começaram. É uma lista taxativa. Taxativa, ou seja, só o que está ali e pronto. Quais são essas hipóteses? Calamidade pública, comoção interna, uma situação de desordem grave, convocação para o tribunal do júri, serviço militar obrigatório ou serviço eleitoral. E a última, que é a mais comum de gerar dúvida: necessidade do serviço. Essa necessidade do serviço parece meio aberta, né? Tem algum requisito formal para usar essa justificativa? Tem sim, e é um controle importante para evitar abuso. Para interromper por necessidade do serviço, precisa de uma declaração formal da autoridade máxima do órgão, tipo o delegado-geral da PCTO ou o secretário de segurança, dependendo. E o mais importante, esse ato tem que ser publicado no Diário Oficial ou num boletim interno oficial. Ah, tem que publicar? Isso dá mais transparência. Exato. Essa exigência de publicação é para dar publicidade e formalidade, para não ser uma interrupção arbitrária, né? Faz todo sentido. E o que acontece com os dias de férias que o servidor perdeu por causa da interrupção? Ele perde mesmo? Não, de jeito nenhum. O parágrafo 1º do 58 garante que esses dias interrompidos têm que ser aproveitados depois de uma vez só, sem poder dividir de novo esse restinho. Mas a marcação dessa nova data para tirar o restante das férias ainda depende do interesse e da necessidade da administração. Entendi. O direito aos dias está garantido, mas quando vai tirar ainda depende do serviço. E o parágrafo 2º, ele trata daquela exceção que a gente falou antes sobre não poder vender férias, a indenização quando sai do cargo. Isso mesmo. O parágrafo 2º do 58 diz que o servidor que é exonerado, demitido ou perde o cargo em comissão tem direito a receber uma indenização pelas férias que ele tinha direito e não tirou. Isso inclui até o período aquisitivo que ainda não completou 12 meses. Ah, mesmo o período incompleto. Sim, o cálculo é proporcional. 1/12 para cada mês trabalhado ou fração acima de 14 dias. E a base é o subsídio do mês em que ele saiu. Aí sim, como não tem mais como ele tirar as férias porque o vínculo acabou, o direito vira indenização em dinheiro. Uma análise bem minuciosa desses artigos, hein? Cobrimos bastante coisa sobre auxílios e férias. Agora, uma dúvida que deve estar na cabeça de quem estuda. A Lei nº 4.653, de 2025, aquela que mudou a estrutura da PCTO, ela alterou algum desses artigos que a gente acabou de ver, dos 51 ao 58? Olha, com base no material que a gente usou para essa análise, a resposta é não. A gente verificou que essa Lei 4.653 trouxe mudanças grandes, sim, como extinguir os cargos de agente e escrivão, criar o cargo de oficial investigador de polícia, mexeu em outras leis de segurança. Mudanças estruturais importantes. Sim, muito importantes. Mas especificamente na redação dos artigos 51 a 58 da Lei 3.461, que tratam desses auxílios e das férias que a gente discutiu, não encontramos alterações diretas vindas dessa nova lei. Então, para resumir para quem está focado no concurso, os direitos que a gente detalhou hoje, auxílio natalidade, reclusão, salário família e todas as regras de férias continuam valendo conforme a redação original da Lei 3.461 de 2019. Pelo que analisamos, sim. Os artigos 51 a 58 permanecem com o texto original da Lei 3.461. As mudanças da Lei 4.650/325, apesar de muito relevantes para a carreira em si, não alteraram o texto desses artigos específicos sobre benefícios e férias. Ok, informação valiosa para direcionar o estudo. Agora vamos para o lado prático dos concursos. Como é que esses artigos do 51 ao 58 costumam aparecer nas provas da PCTO? Aqui a coisa fica
Realmente interessante para quem está na batalha. Sem dúvida. As bancas exploram isso de várias formas. Nas questões objetivas é muito comum aparecer definições e quem tem direito, perguntas tipo quem pode receber o auxílio natalidade, quais as condições para o salário família, sabe? Coisas assim. Podem pedir para marcar a alternativa que descreve corretamente os requisitos do auxílio reclusão, por exemplo. Aí a resposta certa teria que mencionar a remissão ao ENGPS. Valores ou como são definidos. Podem perguntar como se define o valor do auxílio natalidade, menor subsídio, ou do salário família, valor do RGPS, ou cobrar aquela regra do acréscimo de 50% na natalidade para parto múltiplo. Regras de acumulação. Aquela diferença crucial entre auxílio natalidade, só um pai servidor recebe, e salário família, os dois podem, se cumprirem os requisitos, é um prato cheio para pegadinha. Detalhes sobre férias? Isso chove. Período aquisitivo de 12 meses, limite de acumular 2 períodos, como funciona o parcelamento, pedido plus interesse da administração, a proibição de vender férias, exceto indenização na saída, e principalmente aquelas hipóteses taxativas de interrupção do artigo 58. É clássico botarem uma lista de motivos e perguntarem quais permitem interromper as férias legalmente. Prazos e condições. Quando que acaba o auxílio reclusão? São detalhes que testam se o candidato leu com atenção. Além das objetivas de marcar X, imagino que possa cair de outras formas também, né? Com certeza, pode vir em estudo de caso, a banca cria uma historinha, servidor da PCTO ganha X, teve o segundo filho, a esposa também é servidora estadual, ele pede auxílio natalidade. Pode. E se fosse salário família? Aí o candidato tem que aplicar as regras que a gente viu. Precisa analisar a situação concreta com base na lei. Exato. Ou outro caso, servidor teve as férias interrompidas por necessidade do serviço, com publicação e tudo, ele pode tirar o resto quando quiser? A resposta certa teria que lembrar que depende do interesse da administração. E, claro, pode cair em questão discursiva. Pedindo para desenvolver o tema. Isso, pedir para falar sobre os auxílios pecuniários dos artigos 51 a 55, ou para explicar todas as regras de férias, como adquire, como tira, como parcela, como interrompe tudo, conforme a Lei 13.461. Fica claro, então, que não dá para ter só uma noção, tem que memorizar mesmo os detalhes, né? As referências de valor, menor subsídio, o teto do RGPS, as condições certinhas, as listas que são só aquilo e pronto, as exceções, é aí que a banca tenta pegar o pessoal, não é? Exatamente. Conhecer a regra geral é bom, mas dominar as especificidades de cada parágrafo, cada condição, é isso que muitas vezes faz a diferença para ser aprovado. Bom, recapitulando então nossa análise de hoje, a gente mergulhou fundo nos artigos 51 a 58 da Lei 13.412/2019, o Estatuto da PCTO. Destrinchamos as regras do auxílio natalidade, auxílio reclusão, salário família e também tudo sobre férias, como ganho-direito, duração, acumulação, parcelamento, a proibição de vender e como funciona a interrupção e a indenização. Isso aí. Confirmamos também que, pelas fontes que a gente viu, a Lei 4.653 de 2025 não alterou esses artigos específicos. Então, o que isso tudo significa? Significa que dominar esses direitos, com todas as suas particularidades, pode ser um baita diferencial na preparação e, claro, no resultado do concurso. E para deixar uma reflexão final, que vai um pouquinho além da lei escrita, mas está totalmente conectada a ela, fica uma questão, né? Pensando naquela proibição de vender férias, artigo 56, parágrafo 3º, e nas poucas hipóteses para interromper, artigo 58, especialmente a tal necessidade do serviço que precisa de ato formal publicado, como é que o gestor público, no dia a dia, faz para equilibrar essa necessidade do serviço, que às vezes é imprevisível e urgente, com o direito sagrado do servidor ao descanso? Um desafio, né? Principalmente em carreiras como a policial, que tem plantão, demanda operacional altíssima, emergências o tempo todo. Como conciliar a gestão eficiente com esse direito fundamental na prática da administração pública? Fica aí para a gente pensar sobre os desafios de aplicar a lei no mundo real. Excelente ponto para a gente refletir sobre a lei na prática. Agradecemos a atenção de todos e esperamos que essa análise detalhada ajude nos estudos. Até a próxima.